Tá bem, vamos lá. Vamos falar sobre o surto psicótico. O que exatamente aconteceu? Bom, como eu estava descrevendo antes, eu fiquei desde 2017, que foi quando eu entrei na faculdade, até 2024, até o início de 2024, convivendo com sintomas que incluem alucinações, porque eu estava ouvindo vozes, e algumas ideias delirantes. Eu tinha uma ideia central que, pra mim, era de que eu estava morta, de alguma forma. Então, variavelmente, eu tinha a ideia de que eu era um cadáver, de que o meu corpo estava em decomposição, de que eu tinha morrido, esse tipo de coisa. E em março de 2024 as coisas começaram a piorar, porque eu sinto que a paranoia, isso é uma perspectiva muito individual minha, tá, como paciente, mas eu sinto que a paranoia ela começa com um lastro de sentido. Então você começa a olhar pra alguém na rua e você acha que aquela pessoa tá te encarando, você ouve duas pessoas conversando, você acha que é sobre você. Você tá tendo um pensamento e de repente você escuta uma música que tem uma palavra que lembra o que você tá pensando e aí você leva um susto e acha que aquela música adivinhou o que você estava pensando. Então, são todos pensamentos que, no geral, são absurdos. Mas eles têm um pouco de racionalidade aí, se você parar pra pensar, parar pra analisar, tem um pouco de racionalidade nisso tudo. Só que a paranoia, quanto mais você se afunda nela, mais bizarra ela vai ficando. E eu sinto que foi isso que aconteceu comigo. No carnaval de 2024, eu já estava tendo pensamentos paranoicos nesse sentido, de achar que tudo tinha a ver comigo, que tudo era sobre mim. Eu não podia ver uma placa, ouvir uma música, ver uma conversa. Eu sempre achava que de alguma forma aquilo era sobre mim. E isso já estava me preocupando, porque eu não sou uma pessoa ignorante a respeito de transtornos psiquiátricos. Eu já sabia que isso era sinal de que tinha alguma coisa errada acontecendo. Mas isso foi evoluindo, evoluindo. E a minha primeira grande ideia delirante, assim, eu considero que foi me jogando pra psicose, foi uma pira que eu tive com o número 2. Número 2. Não sei se podemos fazer esse sinal. É uma pira muito perigosa de se ter, porque o número 2 está em tudo no mundo, na realidade, na natureza, está em tudo. Nós temos 2 olhos, nós temos 2 orelhas, nós temos 2 narinas, nós temos 2 mãos, nós temos 2 polegares opositores, e assim por diante. O número 2 está em vários elementos da realidade ao nosso redor. Então, se você começa a criar uma paranoia com o número 2, minha filha, você vai começar a achar que tudo ao seu redor é um grande sinal. E foi isso que aconteceu comigo. Como eu falei, eu trabalhava numa escola de primeiro aninho, né? Eu trabalhava numa turma de primeiro aninho. A escola era de ensino fundamental, tinha de primeiro ano até o nono. Mas eu trabalhava numa sala de primeiro aninho. Então, às vezes, chegava uma menininha, uma aluna, que tava de Maria Chiquinha, ou seja, 1, 2, eu já achava que aquela aluna, ela era um sinal, ela ter vindo pra escola daquele jeito era uma mensagem pra mim e que eu tinha que adivinhar o que estava acontecendo, que alguma coisa ia acontecer com ela e só eu entenderia. Então, eu tava nesse nível já. O meu pensamento, ele entrava nessa espiral de paranoia. Outra coisa que começou a acontecer também foi com a cor vermelha. Eu comecei a acreditar que a cor vermelha, ela significava a verdade. Então, tudo que tinha vermelho significava a verdade, que eu ia descobrir através do vermelho o que estava acontecendo. Porque eu tinha uma sensação de que tinha algo muito errado acontecendo. Só que antes eu tinha a sensação de que o que estava errado era comigo. Eu entendia mais ou menos que era com a minha cabeça, assim. Só que eu comecei a jogar isso pro mundo. Então tinha algo de errado com o mundo. Todo mundo sabia de alguma coisa que eu ainda não sabia. Todo mundo... Ou eu sabia de algo que todo mundo sabia que eu sabia, mas que eu não podia saber. Não sei se fez sentido. Mas era como se eu não tivesse privacidade mais dentro da minha cabeça. E aí, por causa da cor vermelha, eu comecei a achar que os extintores de incêndio da escola em que eu trabalhava significavam alguma coisa. Comecei a achar que esses extintores de incêndio conseguiam conversar comigo, que eles estavam me dando mensagens. E aí tem o símbolo da mangueira do extintor de incêndio, que é uma espiral.
E aí eu comecei a achar que a verdade seria revelada a mim através de hipnose. Que através de uma sessão de hipnose eu ia entender a verdade do universo, e aí a verdade do universo seria revelada pra mim, e aí todos os segredos eu iria entender, sabe? Comecei a entrar numa pira assim. E foi piorando, foi piorando. Quando eu comecei a perceber que a minha cabeça estava nesse nível, eu fui até uma médica, num postinho do bairro onde eu moro, e conversei com ela sobre o que estava acontecendo. Falei, olha só, eu tô ouvindo muitas vozes, essas vozes elas estão me falando essas coisas, eu tô tendo esses pensamentos e eu tô muito assustada porque, né, pelo amor de Deus, como é que eu não vou estar assustada com um negócio desse? E essa médica me tranquilizou, falou que eles iriam cuidar de mim, que a equipe iria cuidar de mim, e ela marcou um psiquiatra para dali a um mês. Ela fez não sei se foi um encaixe, eu sei que ela fez um direcionamento com urgência para que eu fosse atendida dali a um mês. Eu fiz isso no dia 3 de março. Eu surtei, eu tive o meu surto no dia 13 de março. Dali a 10 dias eu tive o surto, então não deu tempo. E aí, com essa história toda, o que eu penso é o seguinte: se eu tivesse ido num médico antes, e eu tive... Claro, a gente não pode viver do se eu tivesse feito tal coisa. A gente tem que viver com o que aconteceu. E o que aconteceu é que eu fui no dia 13, eu surtei no dia 13 e aí não deu tempo. E é isso aí. Mas se eu tivesse ido antes e eu tivesse conseguido marcar essa consulta antes, talvez eu conseguisse ser medicada antes do surto acontecer. E aí muita coisa teria sido evitada. Então, meu recado é, se você está passando por isso, se você conhece alguém que está passando por isso, faça o possível para que a pessoa que está passando por essa situação vá para um médico o quanto antes. Certo? Beleza. Eu trabalhava numa cidade em que tinha um busto de um autor, que o nome dele é Newton Braga. Não vou lembrar o que estava escrito na estátua desse autor, mas eu comecei a achar que o texto que esse autor tinha escrito lá em 1900 e sei lá o que, ele tinha escrito para mim, antes mesmo de eu nascer. E nessa época eu estava lendo muitos autores clássicos. Então eu comecei a achar que esses autores mortos tinham escrito coisas para mim. E que existia uma grande mente coletiva de autores mortos conversando comigo porque eu já estava morta. E era por isso que eles conseguiam falar comigo. Porque eu já estava morta. Tem uma autora em específico, que é a Sylvia Plath. Ela é autora de um livro chamado A Redoma de Vidro. E nesse livro ela conta mais ou menos a história de vida dela. É um romance e tal, mas ele é meio autobiográfico. E ele conta histórias de vida dela, com a depressão e como que ela lidou com as questões psiquiátricas dela. E a vida pessoal da Sylvia Plath teve um fim horrível. Essa mulher acabou se matando. E no meu delírio, eu comecei a achar que ela tinha escrito esse livro pra mim. E que a vida dela, as coisas que ela viveu, eram coisas que eu iria viver também. Então, se ela teve uma sucessão de desgraças e acabou cometendo suicídio no final, isso era o que iria acontecer comigo também. E as alucinações, as vozes, diziam para eu fazer essas coisas, né? Me instigavam a ter esse comportamento autodestrutivo contra a minha própria vida, assim. Então, é muito sério, né? Vai para além de ficar meio doidinha, vai um pouco para além disso, né? Tem um perigo muito grande. E eu comecei a entrar nessa pilha de que vários autores mortos estavam tentando se comunicar comigo, e de que eu estava morta, e de que os meus órgãos internos estavam todos podres e tal. Até que, na escola em que eu trabalho, em que eu trabalhava, não estou mais trabalhando nela, infelizmente, mas essa escola ela era toda ornamentada, toda pintada, tinham várias ilustrações nas paredes, tinha um trabalho gráfico incrível, eu não sei quem fez, mas a escola era muito bonita. E tinha uma frase de um autor pintada numa das paredes, de um autor chamado Rubem Alves. Eu não sou obcecada por ele, eu não tenho nenhum super gosto pessoal pelo Rubem Alves, mas a frase era: saudade é nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. Isso foi no dia 13 de março. Eu li aquela frase e a minha mente se partiu imediatamente. Eu já não lembro muito de muita coisa do que aconteceu depois disso,
Mas eu lembro exatamente dessa frase. Saudade é nossa alma dizendo pra onde ela quer voltar. Porque ali eu tive certeza de que o Rubem Alves, lá em 1900 e não sei quando ele escreveu isso pra mim. Ele escreveu isso pra minha alma. Era um recado pra minha alma, pro meu corpo que estava morto. Então eu entrei em pânico, eu comecei a chorar muito. Graças a Deus aconteceu num ambiente controlado, então tinham pessoas que sabiam mais ou menos do que estava acontecendo comigo e elas vieram me acudir, elas me protegeram de me expor, né? Me controlaram num ambiente fechado, longe de outras crianças, de outros profissionais. Então me preservaram bastante nesse sentido. Eu já tinha conversado com as minhas amigas, né, com as garotas do trabalho, sobre as coisas que estavam acontecendo comigo. Então não foi um grande choque. Claro, assim, foi um grande choque, né? Uma pessoa ter um surto psicótico na sua frente é um grande choque, mas as meninas já sabiam mais ou menos o que estava acontecendo, já sabiam para quem ligar caso acontecesse alguma coisa, e infelizmente aconteceu. E nessa hora minha mente foi para um outro lugar. Eu trabalhava nessa escola e do lado tinha uma funerária. E eu comecei a achar que o que ia acontecer, o que as pessoas estavam escondendo de mim, porque eu conversava com as pessoas e eu ouvia a voz delas como se elas estivessem debochando de mim, como se elas estivessem escondendo de mim uma verdade que eu não podia saber. E aí, no momento em que eu tive o surto, eu entendi que a verdade era que as pessoas iriam ou me enterrar ou me cremar nessa funerária. E eu entrei em pânico, eu não queria sair do colégio, porque eu pensava que iriam fazer isso comigo, etc. Eu fiquei muito assustada. E aí foi um sacrifício para me tirarem do meu local de trabalho. Felizmente, uma pessoa que eu tenho muito carinho e que eu confio muito, ela foi até o meu local de trabalho e ela conseguiu me tirar de lá. E eu fui levada para um hospital psiquiátrico. Nesse hospital, eu não lembro de muita coisa, mas eu lembro de ter passado pela triagem com uma enfermeira que ela era muito fria comigo. Ela fez algumas perguntas, assim, para saber se eu sabia a cidade em que eu tava, se eu sabia o ano em que eu estava, o mês, onde eu morava e tal, para saber se a minha memória recente estava prejudicada, acredito eu. E aí conversei com essa enfermeira, ela era muito fria, né? Ela não pareceu, assim, ser tão carinhosa ou calorosa quanto outros profissionais ali desse hospital psiquiátrico. E aí eu criei na minha cabeça já uma paranoia de que ela não gostava de mim, de que ela me odiava, que ela queria fazer mal pra mim. Ai, meu Deus, sendo que a mulher só tava fazendo o trabalho dela, né? Ela tava querendo criar essa impessoalidade justamente para evitar que essa paranoia se proliferasse para algo mais, né? Porque tudo que você fala para uma pessoa que tá em surto psicótico é absorvida dentro dessa conspiração. E conversei com essa psiquiatra, fiquei com essa enfermeira, fiquei na fila, num corredorzinho esperando para ser atendida pela psiquiatra. Quando eu entrei no consultório da psiquiatra, tinha um quadro gigante do Van Gogh e ali eu tive certeza de que todos os autores, os artistas mortos do mundo queriam se comunicar comigo, que existia uma mente coletiva de artistas mortos e eles estavam me convidando para fazer parte disso. Isso é a mania falando. Eu achando que, eu sou artista, então eu tenho que fazer parte dessa mente coletiva de todos os artistas gigantescos da história que morreram. Agora eu faço parte disso junto com Van Gogh e a Sylvia Plath e o Newton Braga. Enfim, eles me medicaram. Não vou lembrar exatamente qual a outra medicação sedativa que me deram, mas me deram risperidona de 1 miligrama, o comprimido. E eu tive muita acaxia com essa medicação. Eu me tremia muito, eu não conseguia ficar parada. Era muito ruim. Mas eu não saí do surto. Eu fiquei em observação por algumas horas, me liberaram no hospital. Eu saí desse hospital psiquiátrico e eu não lembro muito mais do que aconteceu depois. Não lembro muito mais. Eu sei que chegamos a ir para um hospital
de um postinho aqui perto da minha casa, no município onde eu moro hoje em dia. E a médica me prescreveu uma outra medicação que ela já sabia que eu tinha tomado antes, que é o Olanzapina. Compramos esse remédio e ele não me deu acatecia nem nada. Eu comecei a tomar esse remédio, devia ser já dia 14, assim. Eu surtei no dia 13, devia ter sido isso no dia 14 ou dia 15, não sei. Posteriormente, eu cheguei aí no tal psiquiatra, eu consegui um encaixe, porque eu estava em surto ainda. Esse psiquiatra acabou fazendo um laudo pra mim, etc. Prescreveu outras medicações, mas eu continuei em surto por pelo menos uns 15 dias. E eu não lembro de praticamente nada do que eu fiz durante esse meio tempo. Praticamente nada. Eu lembro que algo muito marcante foi que a agente de saúde veio na minha casa para poder me cadastrar no sistema e eu achei que ela queria me comprar como uma escrava. E eu gritava pra ela sair da minha casa, que eu não queria ela aqui. Eu quase puxei faca pra essa mulher. Quase. Enfim. Foi um transtorno, mas graças a Deus passou. Fora isso, eu realmente não lembro muita coisa. Eu lembro de me sentir muito lesada, muito dopada, porque a medicação era muito forte, mas eu não voltava de jeito nenhum. Eu surtei no dia 13 de março e eu fui voltar um pouco à lucidez, assim, já era dia para meados, assim, de abril. Então eu fiquei uns bons dias, assim, completamente louca. Graças a Deus eu tava com uma pessoa que cuidou muito bem de mim, com todo carinho e amor do mundo, que fez muita diferença. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse ficado assim, à mercê da minha própria sorte, porque eu realmente fiquei muito doente. Mas voltei a mim e aí começou o que eu considero a pior parte, que é o tratamento. Então, saí do olho do furacão, que é o surto psicótico, e aí começou o tratamento, que pra mim é a pior parte, porque ela é a mais longa. O surto, ele dura isso aí, um mês e umas semanas, depois ele passa. Agora o tratamento, ele dura anos, né? Quiçá anos. Então, próximo vídeo vou começar a falar sobre como foi o início do meu tratamento, quais medicações eu tomei, quais eu me adaptei, quais eu tive que trocar, e falar sobre como que tá sendo hoje em dia, né? Fazendo quase um ano desde que isso aconteceu, e de novo na expectativa de ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, de informar mais sobre esse diagnóstico de transtorno esquizoafetivo, como que é. Né? Como vocês puderam ver pelo relato, o surto psicótico ele é muito parecido para todas nós que passamos por isso. Sejam pessoas bipolares, sejam pessoas esquizofrênicas, o surto psicótico ele é bem parecido para todo mundo, salvo algumas diferenças. O meu foi um grande pesadelo. Um grande pesadelo. Tem gente que entra em surto psicótico, surto maníaco mesmo, e se acha assim grandioso, acha que... Eu, de certa forma, tava achando isso também, né? Achando que o Van Gogh queria falar comigo. Mas foi mais um grande pesadelo, assim. Eu chorava muito, eu não conseguia conversar direito com as pessoas, eu só chorava. Parecia que eu tava num grande ataque de pânico que não passava nunca. Foi horrível, mas graças a Deus acabou, porque existe um lugar depois do sofrimento. Sempre existe. O sofrimento, ele não é a última estação. Tem uma coisa depois dele. E espero que essa seja a mensagem.